Saudações, família, Major Luigi, Grupo Visão da Tropa. Não é inscrito no nosso canal? Aqui embaixo já vem inscrever, se tocou o dedinho, pula para a esquerda e vai somar com a gente. O assunto de hoje é o TCE. O TCE é a reunião plenária, né? Onde pela primeira vez aí, depois das declarações do governador Cláudio Castro, é a primeira sessão plenária. E antes de iniciar os trabalhos, foi feito por ordem a declaração, né? O pronunciamento dos conselheiros, né? Representando todo o corpo, o conselheiro Rodrigo Melo Nascimento deu a sua exposição sobre o que aconteceu, sobre as declarações do governador Cláudio Castro e também o presidente Márcio Pacheco. Gente, vamos assistir o pronunciamento dos conselheiros sobre as declarações do governador Cláudio Castro. Concedida a palavra ao conselheiro Rodrigo Melo Nascimento. Muito obrigado, senhor presidente. Demais presentes a esta sessão, boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um pronunciamento a respeito de uma fala, de um vídeo do governador, uma fala do governador que surgiu, foi publicada na última sexta-feira. Então, eu vou iniciar. Com profundo respeito às instituições, eu me manifesto acerca dos fatos relacionados à recente decisão que suspendeu, uma decisão monocrática que suspendeu a licitação para a construção da estação de tratamento de água do Novo Guandu, promovida pela SEDAI, bem como manifesto o meu repúdio aos ataques pessoais dirigidos ao conselheiro substituto relator do processo. O aludido conselheiro substituto, desde seu ingresso no TCE por meio de concurso público, tem sua trajetória profissional marcada por elevada capacidade técnica e absoluta imparcialidade. Em sua atuação como magistrado de contas, sempre pautou suas decisões por critérios estritamente técnicos, jamais demonstrando qualquer viés político. É relevante ressaltar que a decisão proferida pelo conselheiro substituto relator, concedendo a tutela provisória para a suspensão da licitação, foi precedida de comunicação à SEDAI, ocorrida por meio do ofício 13.818 de 2025, recebido por aquela Companhia de Águas e Esgotos em 24 de julho de 2025, para que a referida companhia tivesse ciência das irregularidades apontadas na representação e pudesse apresentar as justificativas e documentos comprobatórios em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, não há que se falar que a SEDAI foi surpreendida ao receber a decisão que suspendeu a licitação em questão. Foi dada a oportunidade de prévia oitiva à SEDAI. Destacando o indício de irregularidade mais relevante, tanto o corpo técnico quanto o Ministério Público junto ao TCE identificaram que a justificativa apresentada para a elaboração do orçamento, chamados itens especiais, se revelou frágil, por estar desacompanhada, por exemplo, dos documentos de consulta, dos critérios de consolidação dos preços, da metodologia de apuração do valor médio, entre outros, circunstância que, para além de violar o princípio da transparência, dificulta ou inviabiliza o controle dos parâmetros de composição de preços. Portanto, diante dos ataques ao conselheiro relator e a todos nós, enquanto Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a instituição, sublinho, após detida análise do processo que ensejou a suspensão da licitação em questão, após detida análise do processo, senhor presidente, caso eu fosse o relator do processo, eu teria decidido exatamente da mesma forma que o conselheiro substituto relator nesse caso concreto, ou seja, no sentido da suspensão do processo licitatório. Assim sendo, reafirmo o meu repúdio aos termos empregados na manifestação dirigida ao conselheiro substituto, sob a forma de ataques pessoais. Esse posicionamento não apenas atentou contra a honra de um servidor público, mas também contra a própria institucionalidade do TCE e de seus demais membros, que atuam nos limites constitucionais, legais e regimentais. A crítica legítima é parte do debate democrático, mas não pode se confundir com ataques pessoais ou tentativas de intimidação. O fato de o senhor, excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio, ter sido eleito pelo voto popular não lhe confere legitimidade para atacar o magistrado de contas. E muito menos
uma instituição que desempenha papel essencial, que é o TCE, no fortalecimento da governança, da accountability e da promoção da cultura de responsabilidade e eficiência na administração pública. O pronunciamento do governador foi certamente influenciado por assessoramento técnico inadequado. Isso fica evidenciado não apenas pelas interpretações equivocadas sobre o papel do Tribunal de Contas, mas também pela incorreção no conteúdo de sua fala, atribuindo erroneamente a relatoria do citado processo a uma conselheira titular, no caso, a conselheira Mariana Willimann. A propósito, reforçando a deficiência do assessoramento prestado ao governador, ainda que a citada conselheira Mariana, se encontrava de férias, ainda que ela se encontrasse de férias e fosse a relatora do processo, competiria a mim, conforme os termos do regimento interno, por ser o membro que a sucede em termos de antiguidade, competiria a mim decidir quanto ao processo, bem como contra outros processos urgentes em geral. Nesse caso em questão, a conselheira Mariana não era relatora do processo, portanto, o conselheiro substituto não atuou em substituição à aludida conselheira. Ele atuou como relator do processo. Ainda com relação ao pronunciamento do senhor governador, o fato de se tratar de uma contratação bilionária de elevada materialidade que beneficiará milhões de moradores da Baixada Fluminense reforça ainda mais a relevância, extrema relevância, dos indícios de irregularidade na licitação promovida pela SEDAI. A importância desse certame para a população fluminense reforça a necessidade de que as irregularidades identificadas sejam corrigidas com brevidade, a exemplo, aliás, do que ocorreu no ano de 2023, no processo de concessão dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto da própria SEDAI. Naquela ocasião, diante das recomendações técnicas apresentadas pelo TCE, em vez de se insurgir contra esta Corte, a SEDAI atendeu às recomendações do Tribunal, aperfeiçoou o edital e deu sequência ao processo, obtendo o resultado almejado para a população, sem que houvesse a necessidade de suspender a licitação. O Tribunal não suspendeu a licitação em nenhum momento, pois realmente o edital, as recomendações foram atendidas, o processo licitatório foi extremamente bem feito naquele ano de 2023. Para rediscutir uma decisão plenária ou monocrática do Tribunal, existem os meios recursais cabíveis. A medida, no caso concreto, a medida recursal, havendo resignação contra a decisão monocrática, é a interposição de um recurso de agravo, e não mandar cortar a água de um magistrado de contas, apesar do que afirmou o governador. Finalmente, ressalto que o TCE, apesar do que afirmou o governador, ressalto que o TCE jamais agiu ou agirá para causar medo a quem quer que seja, nada obstante a fala do governador de que não teria medo de conselheiro, uma vez que a atuação do tribunal é norteada por sua missão constitucional de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos, especialmente em contratos de grande relevância social. Para tanto, o ordenamento jurídico conferiu a nós, conselheiros, as competências e também os limites para fazê-lo, incluindo temos a competência de determinar a suspensão de processos licitatórios, conforme artigo 71, inciso 9 da Constituição Federal, processos licitatórios esses que contenham indícios suficientes de irregularidades com potencial de trazer prejuízo aos cofres públicos. Encerro por aqui meu pronunciamento, senhor. Bom, gente, viram aí, né? Numa situação de repúdio, não podia ser diferente, né? A situação institucional do TCE, RJ, os trabalhos, primordial que seja assim, né? Respeitoso, no devido processo legal. Foi explicado tudo isso aí e teve a união dos conselheiros, repúdio ao ato do governador, que de repente foi levado ao erro, e vida que segue, a gente acredita também no TCE, nos conselheiros, no devido processo legal. Em especial o nosso processo, tá? Da farra da grana e da contribuição militar. Um abraço.